E de já a igreja estende a mão aqui, amém? Vamos orar aqui pelo nosso pastor. Para a vida do pastor, que esta tarde o Senhor venha falar com você grandemente. Senhor, no nome poderoso de Jesus, eu quero agradecer pela vida do David e dizer que ele é instrumento nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, fala que ele seja um canal nesta noite no teu fluir. Fala o que está aí, Senhor, em secreto do teu coração, para o coração da igreja. Abre o nosso entendimento e abre o nosso coração para receber a tua doce palavra. No nome poderoso de Jesus, amém. Essa é minha esposa, hein? Graças e paz, amados. Boa noite, boa tarde, né? Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo David. Tenho 2 filhos. Pedro Valentim e Vitória Valentina. E aonde eu for, aumenta um pouquinho mais aqui, meu filho, para me deixar mais baixo. Aonde eu for, eu sempre vou falar que Pedro Valentim me ensinou a buscar, a entender e obedecer a lei de Deus. E a Vitória Valentina me ensinou a graça de Deus. Amém? Onde as minhas forças acabaram, onde a minha obediência não era suficiente e eu precisava de uma intervenção do Senhor, e Ele derramou a graça dele sobre a Vitória Valentina, sobre a nossa casa. Amém? Curve a cabeça de vocês, vamos orar um pouquinho mais? Meu amigo Espírito Santo, mais uma vez tu me colocastes aqui. Por isso eu te peço agora, conecta o meu espírito ao teu. Usa a plataforma de lançamento, a alma, apenas para dizer aquilo que o Senhor quer. Que em momento algum eu venha roubar a tua glória e a tua honra, mas que seja feita a tua vontade nesse lugar. Abba, eu te peço agora em nome de Jesus, destrava agora a mente e o coração de todas as pessoas que estão aqui e de todas aquelas que estão nos assistindo ou nos ouvindo pela internet. Em nome de Jesus, assim eu te peço, mente e coração cativos a receber o teu entendimento, a tua revelação. E desde já em teu nome, Jesus, eu proíbo o inimigo de querer roubar o entendimento da tua revelação, da tua palavra na vida deles. Em nome de Jesus, toma esse lugar, ele é teu, e como flechas em chamas, atinge o alvo que tem para ser atingido. Em nome de Jesus, amém. Amém? Abra a Bíblia de vocês em Hebreus 9, 22. 9, 22. A palavra do Senhor diz assim: amém? Todos? De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. No Antigo Testamento, lá na Velha Aliança, quando o povo ia pedir perdão ao Senhor, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e antes disso havia sempre um sacrifício de algum animal. Teria que ter um sangue, um derramamento de sangue para ocorrer o perdão. Esse perdão era uma vez por ano. Então esse sacerdote, ele entrava uma vez por ano para falar com Deus e garantir o perdão de Israel, daquele povo. Mas na nova aliança, surgiu então Jesus, um único sacrifício. Então Jesus veio e morreu na cruz e derramou o sangue dele para nos remir, para garantir o nosso perdão, para nos purificar.
Sem derramamento de sangue, era impossível a humanidade ser perdoada. Então Deus mandou o seu Filho para que ocorresse isso. Nós fomos perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Agora caminha comigo lá para Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Então nós descobrimos que sem o derramamento de sangue, não poderia ocorrer o perdão, a remissão dos nossos pecados. Também descobrimos que Jesus fez isso na cruz. O nome dessa ministração é Discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Anote ela. Discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Acabamos de descobrir para que serviu o sangue, para que serve o sangue. O sangue de Jesus serve para garantir o nosso perdão. Irmão David, como assim? Eu quero dizer a vocês nessa tarde, que tudo aquilo que está passando agora pela mente de vocês, todos os pecados de vocês, passados, presente e futuro, já foram garantido o perdão. Agora, o que garante isso, irmão David? A minha fé, eu crer que isso é verdade. Então, Jesus deu há mais de 2000 anos atrás, derramou o sangue dele e garantiu o perdão lá no passado, hoje e no futuro. Presente, passado e futuro. O sangue para nos perdoar. Esse é o discernimento do sangue de Cristo. Remissão do pecado da humanidade. E também agora, a questão do corpo. Como discernir o corpo? Por que discernir o corpo? Por que discernir o sangue? Chegou o nosso pastor ali. Vou passar o microfone para ele mais não. Amém? Como discernir o sangue? Como discernir o corpo? Abra em Isaías 53, 4. Isaías 53, versículo 4 e 5. A palavra diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, o corpo de Jesus é para nos curar. Todas aquelas lapadas, aquelas chicoteadas, aquele furo na lateral, os pedaços de carne que foram arrancados dele, é para garantir a nossa cura. Discernindo o sangue e o corpo. Sangue, perdão. Corpo, cura. Agora vamos para o confronto da palavra. Irmão David, se o sangue é para o perdão, se o corpo é para a minha cura, por que eu continuo me culpando e por que eu ando cheio de doenças e enfermidades? Por que a humanidade continua se condenando, se autocondenando e cheio de doenças e enfermidades? Por quê? Isso vocês vão aplicar na célula.
Por que então eu aceitei Jesus? Por que que o corpo é para me curar? Por que que o sangue é para me perdoar? E eu continuo vivendo uma vida de enfermidade, de doenças, de coisas ruins, de miséria. Por quê? Porque nós não estamos sabendo discernir o corpo e o sangue de Cristo. A humanidade sofre, nós sofremos, porque nós não estamos conseguindo discernir o sangue e o corpo de Jesus. Irmão David, prova para mim como isso está acontecendo. Por que que a humanidade sofre tanto? Por que que eu caminho tantos anos na igreja e eu peguei essa doença e não consigo reverter essa situação? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu me culpo tanto pelo pecado que eu cometi ontem? Por que que esse pecado de adultério, de fornicação, de traição, de morte, por que que esses pecados que eu cometi no meu passado ainda continuam me afrontando, me paralisando, me maltratando, me deixando para baixo, depressivo, depressiva? Por quê? Porque você ainda não discerniu o corpo e o sangue de Cristo. Você ainda não entendeu o que é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você ainda não entendeu que independente dos teus erros, você é justo diante de Deus. Tudo tem a ver com a ceia, daqui a pouco o nosso pastor vai aplicar. Abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, do 28 ao 31, meu filho. Quando Jesus estava aplicando a ceia, alguns discípulos aplicavam de forma errada. Vamos colocar para os dias de hoje, com bagunça, com desordem. Mas tem um segredo por trás disso que eu quero trazer para vocês. Algo que está escondido e que precisa ser cavado para entender. Olha só, ele diz assim no 28, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então coma do corpo e beba do sangue. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram ou morreram. Por que então? Porque nós estamos comendo do corpo e do sangue de Jesus de forma indigna. Irmão David, esmiuça. Me explica isso. Me explica isso. Eu estou hoje igual o meu pastor. Estou caminhando na palavra. Eu não sou assim não, viu, amados? Mas eu estou copiando meu pastor. Abre para mim Mateus 6, 12 até o 14. Mateus 6, todos? No 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Pois se perdoarem, no 14, pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Comendo e bebendo do corpo e do sangue de forma indigna. Eu vou esmiuçar para você.
quando eu não perdoo a mim mesmo pelo que eu fiz de errado, eu estou dizendo para o meu Pai que o sacrifício dele foi em vão, que tudo que ele fez na cruz não valeu de nada. Quando eu auto me condeno pelo pecado que eu cometi, eu estou dizendo diante de Deus que eu não quero a graça dele, eu não preciso do perdão dele. Quantas pessoas estão aqui assim hoje, amados? Comendo da palavra, comendo do sangue, comendo do vinho, comendo do pão, e mesmo assim anula o que Cristo fez na cruz. Eu vim aqui hoje a dizer a você: para de se condenar, para de se culpar, para de anular o corpo e o sangue de Cristo. Creia que Ele já te perdoou. Levanta e anda. Irmão David, mas eu matei, eu abusei, eu cometi pedofilia, eu enganei, adulterei, traí meu esposo, traí minha esposa. Não importa. O que importa é se você comer do sangue do corpo com entendimento. Você é perdoado. Você é perdoada. Creia nisso. Comer o corpo com entendimento do Senhor, com discernimento, é saber que diante de Deus eu sou indigno pelo que eu faço, mas pelo que o meu Pai fez, eu me torno justo. Para de se tornar, para de se condenar, amados. Para de se sentir indigno diante de Deus, porque Ele morreu para que você entrasse no Santo dos Santos e adorasse Ele. Eu estou cansado de ver pessoas se condenando. Eu estou cansado de ver pessoas dizendo que não tem mais jeito para elas, anulando o que o Pai fez. Para. Recomece. Levanta e anda. A palavra do Senhor diz que depois da cruz, naquele momento em que Jesus morreu, Ele foi e tomou as chaves da mão do inimigo da morte. Ali Ele disse assim: me dá aqui toda a culpa, toda a condenação, tudo de ruim que você tem atingido os meus filhos, porque os meus filhos estão perdoados agora pelo que eu fiz. Não vou chamar aquela palavra não, pastor, mas vou chamar o inimigo de infeliz. Amados, por que a humanidade continua enferma? Por que a humanidade continua passando misérias? Por que a humanidade continua cheia de doenças? Por que a humanidade continua mendigando o pão? Porque nunca entenderam o sacrifício de Cristo. Nunca entendeu o corpo e o sangue do Senhor. Porque anula isso todos os dias. Todos os dias. Irmão David, como o senhor descobriu isso? Estava descendo uma ladeira, em desespero, chorando, sem saber o que fazer. Desesperado. Não sabia, a dor era grande. Mas então a voz veio e disse: filho, não anula a minha graça. Jó só descobriu quem eu era no final e eu restituí tudo para ele. Jó só descobriu a graça que eu existia no final. Antes Jó ficava sacrificando coisas para me perdoar os filhos dele. Filho, você não precisa lutar pelo que é seu. Eu já conquistei para você na cruz. Continuamos brigando, lutando pelo que Cristo já nos deu, que é o perdão. Então veio a voz interior novamente e disse: filho, Abraão viu o meu dia e não matou Isaque. Você tem eu dentro de você,
Você sabe que eu já te perdoei. Por que que você está deixando o Satanás matar a sua esposa e sua filha? Porque eu sou incrédulo. Essa foi a resposta. Me ajude na minha incredulidade. Naquele momento a chave virou. A culpa, a autocondenação saiu. A justiça própria foi quebrada. O legalismo, a religiosidade, Deus destronou naquele momento. Para de ser religioso. Para de ser legalista. Jesus já te perdoou. Creia. Creia. E quando eu creio, eu agrado o coração do meu Pai. Eu agrado o coração do meu Pai. Quando Jesus estava caminhando lá para o lugar da caveira, Gólgota, para ser pregado na cruz, o alvo do inimigo em cada chicotada daquela, em cada bufetada, em cada cuspida, em cada sofrimento que Jesus passava, o alvo do inimigo era levar Jesus, naquele momento de dor, em desespero na cruz, Jesus soltar uma palavra, eu condeno a humanidade. A expectativa de Satanás era que Jesus fizesse exatamente o que nós estamos fazendo. Eu condeno o meu irmão por ter falado mal de mim. Eu condeno por ter me ferido. Eu condeno por ter me roubado. Que ele morra. Essa era a expectativa de Satanás. Mas naquele momento, Jesus ali com os braços, com pregos, ele abriu a boca e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estamos comendo o pão, comendo o sangue, bebendo o sangue, comendo o corpo indignamente, quando eu não perdoo os meus inimigos e os meus amigos. Porque se eu não perdoo, eu anulo a cruz. Se eu não se eu me perdoo, eu aceito a graça, o favor, eu garanto o perdão de Deus sobre a minha vida. Mas se eu me condeno pelo que eu fiz de errado, eu anulo a graça. Se eu anulo a graça, se prepara, que a lei vai te atingir. Como assim, irmão David? Que eles entendam, Abba. Se eu aceito o sacrifício de Cristo, como com entendimento o seu corpo e eu bebo o seu sangue, eu garanto a graça, eu garanto o perdão, eu garanto as bênçãos. Mas se eu não perdoo, eu anulo a graça. Eu estou dizendo a Deus que eu não preciso da graça dele, do favor dele. Eu sou capaz de lutar pelo que eu quero, pela minha salvação. E aí é engano, porque amanhã você vai errar. Recentemente um pastor teve no nosso meio, Luciano Subirá, e disse que a graça é a força capacitadora. Amém por isso. Mas eu quero dizer a vocês que ela é além da força capacitadora. Ela é a única salvação para quando você errar. Porque você vai errar. E essa força capacitadora vai te ajudar a errar menos. A errar menos. E você precisa da graça do meu Pai. Um dia, eu contei isso em um lugar onde eu fui ministrar.
Isso gerou uma polêmica. Mas um dia o meu irmão passando por uma situação muito complicada, com a esposa dele, e eu não aguentava mais aquilo, e ver o meu irmão sofrendo. Talvez você deve ter feito isso um dia. Ah, se você era legalista, você fez. Eu disse, prepara, mata e leva. Eu anulei o quê? Se ela tem o perdão de Deus, quem sou eu para condená-la? Naquele momento, eu anulei o favor de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Tchum. Em alguns dias vivi pela lei. E nesse período que vivi pela lei, fui atingido e cheio. Porque pela lei é olho por olho, dente por dente. O salário do pecado é a morte. Paulo diz que a força do pecado é a lei. Se eu ando na lei, eu não consigo sair do pecado. Mas se eu ando na graça, eu anulo a acusação do inimigo. Por quê? Porque se eu sou perdoado por Deus, eu reconheço, discerno o corpo e o sangue de Cristo. E eu sei que sou perdoado. Quando o inimigo vier me acusar, ei, para aí. Vai cobrar de Jesus lá na cruz, porque eu sou perdoado. Você anula o poder de Satanás. Foi isso que Jesus fez na cruz. E é isso que eu e você temos que fazer. Viver pela graça de Deus e não pela lei. Se você foi ferido, perdoa. Se você errou, se auto-perdoe. Aceite a graça de Deus e diga assim, Espírito Santo, graça, favor, me ajude a não errar mais. Força, graça capacitadora, igual o pastor Luciano Subirá. Me ajude a não pecar mais. Mas não fique prostrado, sem discernir o corpo e o sangue. Eu gostaria que você se colocasse de pé. O pastor quiser já se posicionar para a ceia, amém. Se coloque de pé. O pastor vai ministrar a ceia. Você entendeu, você fez uma autoanálise agora de você. Você agora descobriu que você é cheio de pecado. Você é cheio de coisas ruins dentro de você. Mas que pelo que Cristo fez, você é limpo agora. Você vai tomar a ceia com o pastor, com esse entendimento, discernindo o corpo de Cristo. Você está se reconhecendo agora diante de Deus que é um pecador. Mas você vai olhar agora para a cruz e descobrir que independente do que você fez, você é justo, você é digno diante do Pai, pelo que Cristo fez na cruz. Repete assim comigo. Pai, hoje eu descobri, eu discerni o teu sangue que foi para me perdoar. Estou perdoado, sou justo diante do Senhor. Obrigado, Pai, pelo sacrifício do teu filho. Obrigado, Pai, pelo teu corpo que foi dado para me curar. Hoje, eu faço uma análise de mim. Sei que sou pecador, mas que pelo que Cristo fez, sou justo, digno e vou tomar a ceia, porque eu sou justo diante do Senhor. Pai, agora eu perdoo aquelas pessoas que me feriram. Eu te peço perdão e agradeço pelo teu perdão, porque o Senhor garantiu isso na cruz. E hoje toda culpa, toda acusação,
caia por terra, porque eu sou teu filho, tua